Eu e minha casa sendo moldados pelo Espírito Santo. Essa ideia de ser moldado pelo Espírito Santo dá uma ideia de que a gente fala assim, uma pessoa moldada pelo Espírito. Imagina aquela pessoa perfeita. Aquela pessoa sem ausência de defeitos. Aquela família, como a gente vê nos filmes, mamãe, papai, os filhinhos, aquele cachorro, todo mundo feliz. Igual os filmes de Hollywood, com aqueles happy ends maravilhosos, tudo dá certo no final. Às vezes você tem um muito feliz, muito propício para aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, onde o amor à família, os padrões, os princípios familiares estão sendo banidos. E eu procurei vários textos e o Espírito Santo me chamou a atenção sobre um personagem na Bíblia. Algumas coisas que aconteceram com esse personagem nós podemos trazer para nós, para nossa casa, para nossa família. Eu queria falar sobre um homem que tinha tudo para dar certo, fracassou. Uma família que tinha tudo para dar certo e fracassou. Estou falando de Saul. Eu não vou vir aqui dar para você 5 passos para você ser moldado pelo Espírito Santo. 10 passos para você ser moldado e ser sua casa transformada. Eu queria meditar hoje, antes do que é ser moldado pelo Espírito Santo, antes do que é ser segundo o coração de Deus. Eu estava orando, Senhor,
é uma esposa segundo o coração de Deus. Aí, meu irmão lá do Brasil, pequenininho, Luiz, como é que é uma esposa segundo o coração de Deus? É aquela loura, bonita, rica. Geralmente quando a gente fala assim, alguém segundo o coração de Deus, a gente acha aquela pessoa assim, segundo o nosso coração, segundo as nossas expectativas. E a verdade não é. A coisa não é bem assim. A gente que idealiza a coisa. É verdade. Mas na realidade a coisa não é assim. A gente tem que saber lidar com isso. Antes de meditar o que é ser segundo o coração de Deus, o que é ser uma pessoa moldada pelo Espírito, eu quero dizer o que não é. Sabendo que não é, eu vou entender como é que eu faço para ser. Aí eu pude olhar para a vida de Saul. Em primeiro lugar, nós vemos um texto, nós vemos que Saul foi escolhido para ser rei. E ele foi destituído, Deus tirou ele do cargo, porque ele não cumpriu com algumas coisas que Deus queria para ele. E Deus foi bem claro, eu já escolhi alguém segundo o meu coração. O que é alguém segundo o meu coração? Uma pessoa segundo o meu coração, um tecladista segundo o meu coração, Luiz Cláudio. É um tecladista que sabe tocar as minhas músicas dos meus tons. E quando eu tiver que mudar, ele vai comigo. E aquele tecladista que eu estou tocando, e pela convivência que a gente tem, a gente só se olha e a coisa vai acontecendo. Sabe como é que é? É aquela equipe de trabalho no teu coração, aquela equipe que está contigo trabalhando. É só você dar os comandos que a coisa já vai automático, pensando, olha, segue o manual. Não, o manual está aqui dentro. Aquela pessoa que está aliançada contigo. E Saul perdeu essa aliança com Deus. Só que Davi tinha razão para ser uma bênção. Primeira coisa, Saul ele teve uma afirmação religiosa como pouca gente teve. Ele simplesmente foi ungido, não foi pelo profeta ali não, Dona Teresa. Ele foi ungido e reconhecido pelo profeta Samuel, o maior profeta da época. E juiz de Israel. Era uma pessoa ímpar naquela nação. Ele teve uma afirmação religiosa como pouca gente na história teve. Parou-se tudo e está ali o rei. Derramou-se óleo sobre ele. Em segundo lugar, ele teve uma afirmação carismática, Saul, como ninguém teve. Isso está no capítulo 10, de 1 Samuel. Diz que o coração dele é tocado por Deus, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele profetiza, e todo mundo diz, até Saul teve no meio dos profetas. Ele era um homem carismático. Até Saul teve no meio dos profetas. Ele era uma pessoa carismática, ele teve uma afirmação religiosa, ele teve uma afirmação carismática como ninguém teve. E segundo, ele teve uma afirmação popular e política. Está no capítulo 11, de 1 a 15. Depois do evento de Jabes, ele foi lá, teve coragem de vencer uma guerra, de decidir uma situação. O país inteiro se curvou diante de Saul. Está aí um homem que tinha tudo para dar certo. Eu estou falando desses três tópicos. Ele teve uma afirmação carismática, uma afirmação religiosa, ele teve uma afirmação carismática, ele teve uma afirmação e uma aceitação popular. Ele tinha razão para ser uma bênção. Qual você? Você está num país que muita gente sonha estar. Você tem uma casa, você tem um marido, você tem uma esposa, você tem filho, você tem pais, você tem tudo para dar certo. Você tem uma igreja, você teme ao Senhor. Tudo bem, algumas coisas estão faltando ainda, mas o básico que você tem, não te falta nada. Você tem motivo para ser uma bênção. Esse homem teve motivo para ser uma bênção. Ele teve tudo isso. Tinha dinheiro, casa, carro, família. Mas ele fracassou. Onde a gente não pode fracassar. Ele fracassou, pastora, do coração. Eu quero colocar aqui alguns motivos que eu vejo que Saul não foi segundo o coração de Deus. Primeiro motivo que eu vejo, ele não deu devido valor às realidades espirituais que o cercavam. Por exemplo, toda a guerra de Israel levava-se uma arca, que era a arca de Deus, significava a presença de Deus. Ele estava com a arca,
Eles iam para uma guerra e alguém estava demorando. Ele falou, manda buscar. O pessoal foi buscar. Parece que a pessoa que foi buscar estava demorando. Ele, a guerra está vindo, não dá tempo. Larga esse negócio aí e vem para a guerra. Aí mandou todo mundo largar a arca e vinha para a guerra. Ele tinha a arca como um amuleto. Sabe a Bíblia, o Salmo 91 aberto? Ele não deu valor às realidades que o cercavam. A arca era a presença de Deus. Ele tinha ela como um amuleto. Ele tinha ela como aquela varinha de condão, como o Salmo 91 aberto. Uma outra situação, ele manda matar todos os sacerdotes. Quando ele estava perseguindo Davi, ele descobriu que Doeg contou para ele que Samuel estava com Davi escondido. Ele vai lá, vê quem fez aliança com Davi, manda matar todos os homens de Deus. Ele não tinha temor. Qual a aplicação que eu vejo nisso? O que destrói sua casa, você e sua família, é quando você não dá devido valor às realidades espirituais que te cercam. É quando seu filho não te vê orar. É quando seu filho não te vê ler a Bíblia. É quando a sua esposa não te vê meditando nas coisas de Deus. Você chega aqui, você é uma bênção, mas quem está perto de você, lá dentro da sua casa, não vê você levar a sério as realidades que te fazem chorar. Por que você está aqui? Por que você veio para cá? O que é que você está fazendo aqui? Saul não deu importância àquilo que estava acontecendo espiritualmente na sua volta. A aplicação disso, meu irmão, é que tem muita gente levando o nome de que vive, mas está morto. Porque dentro de casa, os filhos, os pais, a família, o primo não vê você levar a sério isso que você tanto diz professar. Você tem a sua Bíblia, as campanhas como um amuleto, sua roupa de ver Jesus. Domingo à noite eu vim para a igreja. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele não deu devido valor a essas realidades simples, mas que falam tanto da gente. O seu tempo devocional, o seu tempo de ler a Bíblia, aquele culto doméstico, aquelas coisinhas pequenas e simples, mas que declaram que Jesus é o primeiro lugar na sua vida, na sua casa, na sua vida. Segunda coisa que eu vejo, ele não teve a capacidade de manter a palavra dele de acordo com as circunstâncias. Ele logo aprende a ser um político da pior qualidade. Começa quando ele diz assim, olha, quem vencer Golias eu vou dar minha filha. Todo mundo se aventurou. Opa, vou matar a filha do rei. Mas chegou para matar quem? Golias, estou fora. Davi foi lá e fez o que tinha que fazer. Quando Saul volta, ele fala, bom, eu ia te dar uma, eu vou te dar outra. Leva essa aqui. Ele prometeu uma filha, mas deu a outra para Davi. Ele mudou a palavra. Ele não cumpriu aquilo que ele falou. Uma outra situação, ele estava numa guerra e perdeu. Estava no meio de uma guerra, uma batalha. Ele declarou uma palavra: ninguém aqui nesse exército vai comer hoje, porque aquele que comer vai morrer. Jonatas, o filho dele, não ouve aquilo. No meio da peleja, ele estava com fome, estava lutando o dia inteiro, desde a manhã. Viu um favo de mel, pegou. Foram para outra guerra, perderam. Tem pecado no nosso meio, vamos consultar, e aquele que tiver vai morrer. Foram jogando sorte, Turim, para saber onde cair. Caiu no filho dele. Tinha que matar Jonatas. Só que o reinado era vitalício, estava de pai para filho. Se mata o filho, perde o reinado. Ele fala, não, pera, eu falei que ia matar, mas a coisa não é bem assim. Vamos conversar direito, porque a situação é assim. Logo o país viu que a palavra dele podia ser mudada ou negociada de acordo com a circunstância. Você pode negociar tudo na sua vida, pai e mãe, menos a sua palavra. E dentro da sua casa, o que manda é a sua palavra. Em dois sentidos. Primeiro, ele nunca devia ter colocado
uma regra maluca daquela no meio de uma guerra. Isso é quando você, pai, mãe, fala, a partir de hoje, no meio da raiva, não vai acontecer isso. Você sabe o que vai acontecer, tu vai ficar o cara no chão, porque teu filho não vai te obedecer. No meio da raiva você fala assim, agora eu não quero mais que ninguém faça isso. Aí você vê seus filhos te atropelando, sua mulher te atropelando, porque não me obedece, você que foi louco de ficar colocando proibições demais, hoje não tem que proibir nada. Onde você tem que tratar conversando, você quer mandar no braço forte. Está me entendendo? Eu estou falando para alguém aqui nessa noite. Você fala, minha família me atropela. Irmão, é igual você no meio da... A Bíblia fala, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando você estiver irado, não abre a boca não. Espera passar. Toma água. Eu já falei que dá água ungida? Não? Nunca mais foi dar água ungida? A minha mãe, quando eu me converti, a minha mãe era um trem na minha vida. Porque a gente era todo mundo na macumba. Aí eu me converti. A minha mãe ficou na macumba. Aí eu voltava do culto, a minha mãe com uma carta da Preta Velha para mim. Olha, a Preta Velha mandou uma carta para você, que é Cambona escrever, né? Oxóssi mandou, a Bombageira, o Exu mandou uma carta para você. Eu já estava já agoniado com aquilo. Mãe, eu quero saber. Minha avó falava assim, Luiz, você vai, a água ungida vai te dar a vitória. Porque eu estava discutindo muito com minha mãe, discutindo feio ainda, mas sabe o que é filho, né? Filho crente cheio do poder, mãe pegadora? Isso vai pro inferno, mãe! Você vai pro inferno! Era uma verdade, mas ela é minha mãe, abaixa a bola, né? Não vai falar com a sua mãe desse jeito. Eu, né, batizado do Espírito Santo, fogo puro, queimava todos os demônios lá de casa. Não tinha aqueles quadros, sabe? Queimava todos os quadros, virava os quadros, fazia. Minha avó falava assim, cala a sua boca, você vai usar a água ungida. Eu pensei, minha mãe vai vir jogar água na cara dela, né? Alguma coisa nesse sentido. Ela falou assim, olha, você pega a água ungida e você ora, leva para o monte e consagra. Minha avó era louca que nem eu. E você deixa lá em casa. Quando sua mãe vier dar uma carta com um negócio assim, você pega a água ungida. Eu falei, e aí? E vira na boca. Vira na boca e não... Aí eu falei, cuspira a cara dela. Agora Jesus explicou. Fazer o quê? Você bebe e segura. E deixa ela falar. E fala, tu segura a água na boca. E depois que ela falar, tu engole e joga fora. E a água ungida vai te livrar de pecar. Eu falei, velha. Minha avó falou, ô velha. Ela falou, a água ungida vai livrar você e a sua casa de fazer uma besteira. Irmão, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se estiver irado, seu filho fez alguma coisa, sua mulher, fica calmo. Depois que você passar, você vai conversar. Aí você vai ver que você vai conversar de outro jeito, vai ter mais resultado. Mas o negócio a gente quer resolver na hora. Quando a Bíblia fala a ira do homem não opera a justiça de Deus, ela está dizendo, o estado emocional do homem abalado não vai resolver nada. Tanto você com raiva ou você é alegre demais. Já viu que você é alegre demais e fala besteira? Você está alegre, feliz, pai, me dá 100 dólares, toma! Pai, compra livro! Está alegre, você vai fazendo coisa. Irmão, quando você está emocionalmente desequilibrado, ou com raiva, ou alegre, só sai coisa difícil, complicada. Você vai se arrepender depois. Tem que ser equilibrado. O problema de Saul, ele não tinha que ter proibido. Mas já que proibiu, ele tinha que ter mandado o filho. Mas se ele mandasse o filho, ele ia ter dano próprio. Negocia tudo. Vende, troca, menos a sua palavra. E cuidado com o excesso de proibições que você coloca. Porque seus filhos podem atropelar a sua palavra. Seus filhos podem te atropelar quando você vem com uma palavra maluca, um mandamento louco. Pede sabedoria a Deus, que Deus dá sabedoria e não joga no rosto de ninguém. Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Terceiro, ele não teve coragem de enfrentar os desafios da vida. Golias estava diante dele, afrontando, falando coisas difíceis, e ele não teve coragem de peitar. Ele não teve coragem de ir lá resolver. Teve que vir Saul para fazer aquilo.
Teve que vir Davi para fazer aquilo. Teve que vir Davi para resolver aquela situação. Irmãos, as mulheres em casa estão cansadas daqueles homens abobalhados, acovardados, que não têm coragem de meter a cara para nada. Entra ano e sai ano, a vida da família está desse tamanho, porque o homem não resolve, não decide botar a cara para fora. Não decide ser corajoso, começar um negócio novo, recomeçar. Estou velho, mas não está morto, começa. Mulheres, que a família está destruída porque a mulher não tem peito para nada. Reclama de tudo, tudo está ruim, tudo está difícil. Coragem, irmão. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Amém. Eu não estou falando aqui de coisas espirituais, eu estou falando da sua própria vida. Vai estudar, aprender o idioma do país que você vive, para você ter um emprego melhor. Vai fazer alguma coisa diferente para a sua vida melhorar, para a sua casa melhorar. A gente quer sentar, Deus abre a porta, Deus abre a porta. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus não vai abrir a porta que você precisa abrir. Saul teve medo, não teve coragem de peitar a vida, de resolver a situação da vida, e veio um e fez. Sabe qual foi o resultado? A nação gritou: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. É quando o seu filho fala assim: pai, faz aquilo ali. Fala, não, mas o pai do meu amiguinho fez. O pai do meu amiguinho fez e você não fez. Quando a esposa começa a ver que a família da vizinha está prosperando, que o marido dela acorda cedo, dorme tarde, faz aquilo que você não tem coragem de fazer. Irmãos, às vezes para Deus amarrar o demônio, tem que amarrar a sua preguiça. As mulheres cantaram lá: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Esse aqui fez mais. A sua mulher está contigo, fala para o vizinho que é uma bênção. Deus leva esse marido embora, amado. Não reclama daquilo que você permite. Tenha coragem de começar algo novo. Tenha coragem de botar a casa em ordem. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Fala pro teu irmão: nunca é tarde. Nunca é tarde. Quarta coisa, ele não foi capaz de subjugar o ciúme. Ele passou a vida dele toda inseguro. Por causa de Saul, por causa de Davi, Miguel. Davi teve coragem de matar quem não teve coragem de matar. O povo inteiro se encantou. As mulheres, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Todo mundo começou a paparicar Davi. E o coração do rei começou a adoecer. A insegurança. Filho, filha, pai, mãe. Quando a insegurança se estabelece no coração. O ciúme é sadio. O ciúme é um tempero, aquele zelo, cuidado. Quando não é comprovado por fatos, porque contra fatos não há argumento. Se tem fato, tem que levar uma peia. Mas o ciúme sem fatos é um tempero. Mas quando aquilo se torna doentio, você está matando a si mesmo, está matando a sua casa. A insegurança que você sente passa para toda a sua família, passa para todo mundo que está debaixo da sua cobertura. Que você seja uma pessoa segura de si. Amém. Você seja uma pessoa firme de si. Uma pessoa que se olha, sabe quem você é. Sabe que o seu valor excede aquilo que o exterior se corrompe. A lei da gravidade funciona para todo mundo. Tudo vai cair uma hora. Mas o seu valor excede aquilo que o corpo mantém. Você está me entendendo? Você é uma bênção. Você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Fala para o seu irmão do lado: você é uma bênção. Não deixe o ciúme matar você. O quinto, ele não teve coragem de sustentar as suas reconciliações. Teve uma situação, Davi podia ter matado Saul. E Davi falou: rei, eu te mataram, meu filho. Fizeram as falas.
Davi era esperto, tudo bem, fez as palavras, mas deixa eu ficar longe. No outro dia o rei fica louco de novo, quer matar Davi, começa atrás de novo. Se junta a situação do teu filho, pergunta. Reconcilia, desreconcilia, volta a complicar de novo. A sua mulher, o seu marido, os seus filhos estão cansados de você pedir perdão pelo mesmo pecado. Pedir perdão é raro, cair do homem, o levantar de Deus. Caiu uma vez é acidente, 2 vezes é decisão e é vontade. Se você erra, mas cometa erros diferentes. Não viva pedindo perdão pelos mesmos erros. Tá? Saul foi incapaz de sustentar a reconciliação dele. Eu estou te pedindo perdão, Pietro, por esse problema aqui, porque eu tenho inveja de você, porque você toca. Amém. Aí depois, passou uma semana, toca não. Eu já quebro aqui, não tenho que pedir perdão para ele. Você está me entendendo, gente? A sua família está cansada de ver você pedir perdão pelas mesmas coisas. Pede perdão por uma coisa e muda. A Bíblia diz que ele confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessa e deixa. Erre, mas outros erros não mesmo. Uma vez é acidente, 2 vezes é exercício da vontade. Você fez porque você quis. Desculpa, mas é o que a Bíblia diz. Saul foi incapaz de sustentar as reconciliações que ele tinha. Toda hora o mesmo erro. Me perdoa, tem hora que dá agonia. E você não aguenta mais. E por último, ele não foi forte o suficiente para aborrecer as ciladas espirituais. Aqui foi o golpe. No início do reinado dele, ele desterrou todas as mães santas, matou todo mundo, tirou todos os feiticeiros e arboreiros de Israel. Quando ele perde a direção, Samuel já tinha morto. Ele vai numa mãe de santo, pastor, consultar o espírito de quem? Está lembrado? De Samuel. Se Samuel vivo não falava com ele, que dirá morto. Se Deus não falava com Saul, que dirá Samuel. Ele foi numa cartomante, jogar abuso. Vê o que Samuel fala para mim. Ela fala, eu vejo Samuel subir da terra. Como Samuel vai subir da terra? E ele está dizendo que você vai se encontrar com ele amanhã. O próprio cão estava marcando o encontro. Eu vou te matar amanhã. E Saul se suicida. Ele começa a vida aclamado por aquelas afirmações, ungido por Samuel, amado pelo povo, popularmente correto, na presença de Deus. E Saul acaba a vida na mão de uma mãe com hipocondria, uma mania de doença, uma mania de perseguição. Ele era vítima de tudo, inseguro. Um homem que tinha tudo para dar certo e fracassou. Se você comparar Davi e Saul na moral sexual, Davi foi muito pior do que Saul. Você não vê nenhum escândalo sexual na vida de Saul, como você vê na vida de Davi. Davi não pôde construir um tabernáculo porque a mão dele estava cheia de sangue. Ele matou muita gente. Saul não matou. Os pecados de Davi foram piores do que os pecados de Saul. A diferença é que Davi se quebrantava com uma verdade tão grande no seu coração, que Davi assumia quem ele era e se quebrantava de uma forma tão grande. Se assumia, falava assim, vamos lá, eu vou errar, mas vou errar outra vez. Eu não sei o que é ser segundo o coração de Deus. Eu não sei o que é ser uma pessoa moldada pelo Espírito Santo, você e a família. Mas Saul me explica o que não é ser. E eu falei de coisas aqui que a gente
conviver. A gente está acostumado a falar de prostituição, de traição, de adultério e de roubo, de coisa. E a gente abomina isso. A gente consegue viver com isso aqui tranquilamente, com a mentira, os ciúmes do coração. A gente consegue conviver com a nossa palavra que muda toda hora. A gente consegue conviver com todas as coisinhas pequenas. Mas eu só quero te lembrar que ninguém tropeça no abismo. A gente tropeça em pequenas coisas. Aquilo que tirou Saul do reinado não foi um escândalo ministerial. Foram coisinhas pequenas no dia a dia que ele não soube resolver. Eu falo isso para você nessa noite com temor e tremor. Eu não estou falando aqui de um crápula universal, não, meu irmão. Eu estou falando aqui de alguém que Deus escolheu, que tinha tudo para dar certo, mas errou onde não podia ter errado, nas coisas mínimas do coração. Ser moldado pelo Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas. É muito mais do que ser ungido, do que ser ungido por um profeta poderoso, porque Saul foi. É muito mais do que ser carismático, é muito mais do que ser profético, porque Saul também foi. Ser segundo o coração de Deus, ser um homem moldado pelo Espírito Santo, ter uma casa moldada e cheia do Espírito Santo, é muito mais do que ser publicamente interessante, porque Saul também o foi. Mas isso é resultado de um comportamentalismo moralista, porque Saul teve crise de moralismo, de ser certinho. Mas um homem segundo o coração de Deus, uma família segundo o coração de Deus, um homem moldado pelo Espírito Santo, é aquele homem que ama a Deus com alegria prudente e com liberdade reverente. É aquele homem que a sua palavra não é negociada e mudada de acordo com a circunstância. Ser moldado pelo Espírito Santo e ter uma família moldada pelo Espírito Santo é quando a vida do ser humano não é limitada pelos desafios aparentemente maiores do que ele. É quando os nossos medos, porque todo mundo tem medo, as nossas inseguranças não dominam a gente consegue viver o que a Bíblia diz que você pode, tudo aquilo que você pode, tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Ser um homem moldado pelo Espírito Santo, ser uma mulher cheia do Espírito Santo, é aquela pessoa que sustenta a sua reconciliação, que ela faz uma aliança e vai até o fim. E por último, é aquela pessoa onde as consciências, os perigos espirituais nunca é minimizado. Porque o pecado vem devagarzinho, né? Como hoje pode. Hoje amanhã não. Mas depois pode. Deus perdoou. Aquela velha maneira de dobrar o joelho e vir, né? Dobrar o joelho. Nunca minimize as ciladas que um dia pode acabar com a sua vida. Porque tudo começa bem pequeno. Eu vim aqui hoje com temor e tremor falar não de um grande crápula universal, mas de um homem que tinha tudo para dar certo, mas escolheu de gente que não pode falhar no coração. Se coloque de pé nessa noite. A palavra não foi de um cunho pentecostal para você sair daqui falando em línguas. Eu quero que você saia daqui com uma bomba na sua cabeça. As pequenas coisas. Não sei o que é ser segundo o coração. A gente meditou o que não é ser segundo o coração. Eu quero as suas olhos. Seja sincero contigo mesmo. A gente abomina a prostituição, a gente abomina um monte de coisa. Mas convive com a mentira, com o ciúme, com a falta de verdade, com o excesso de proibições, o orgulho. Se você quer rejeitar com a sua vida, ele quer isso. Eu quero orar por você.
está vivo, mas não morto. Está parando para pensar, está no seu coração, está criando coragem. Existe alguma coisa dessa no seu coração também? A gente se humilhar agora diante de Deus, porque ser rejeitado por Deus, porque foi Deus que rejeitou você. Agora, se Deus rejeita, a sua família também pode rejeitar você. Se Deus rejeita, pai, mãe de família, excesso de proibições, filhos sem limites. Coloca a mão no seu coração e começa a orar nessa noite. Você que veio aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que saiu do seu lugar e veio aqui. Porque eu sei que não é fácil. Você tem que ter coragem. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero me unir com vocês em oração, em intercessão agora. A misericórdia de Deus sobre nós, porque não é fácil, mas só de sair do seu lugar e vir para cá já tem uma quebradeira no mundo espiritual acontecendo, porque o Senhor olha o coração. Começa a orar você pela sua vida. Você sabe por que você veio aqui à frente, você sabe quem é você dentro do seu carro, na sua casa, com seus parentes, você sabe quem você é. Feche seus olhos em nome de Jesus. Começa a orar, põe a mão no seu coração e se humilha nessa noite, se humilha nessa noite, se humilha nessa noite, se humilha nessa noite. Eu e minha casa sendo moldados pelo Espírito Santo. Eu e minha casa sendo moldados pelo Espírito Santo. Oh! Xandalamachuri, candalamachuri, andaramachuri, andaramachuri. Que Deus te traga a memória agora, todas as coisas que precisam ser consertadas. Abra sua boca e confessa isso como pecado. Abra sua boca e confessa isso como pecado em nome de Jesus. Abra sua boca e confessa isso como erro diante do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus esquadrinhar o seu coração. Deixa Deus mover a sua vida. Deixa Deus mover a sua vida. Deixa Deus trabalhar contigo em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, esse povo que veio aqui, Senhor, buscar a Tua presença, eles não vieram aqui ter um encontro contigo, Senhor, eles vieram ter um encontro com eles mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite eu quero abençoar o Teu povo com arrependimento, com a tristeza segundo Deus, Senhor, com a tristeza que gera mudança, Pai, sem acusação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar esse povo. Sangue de Jesus, em nome de Jesus.
você nunca mais vai ser a mesma pessoa, em nome de Jesus. Quem te marcou não foi o homem. Quem te marcou foi o Espírito Santo. Quem está te moldando não é o homem. Quem está te moldando é o Espírito Santo. Choro por uma noite, está chorando hoje. Mas sobre você não tem mais acusação nenhuma, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, esquecendo-me das coisas que lá atrás ficam, prossiga para o alvo. Você errou, você fez isso, fez aquilo outro, e daí quem não caiu? Mas o Senhor levantará o justo e você vai continuar caminhando em nome de Jesus. O céu é feito de pessoas perfeitas, mas é de pessoas que encontraram aquele que é perfeito, e é de fé em fé, é de glória em glória, até ser dia perfeito. É um dia após o outro, e você vai chegar lá. Você é uma bênção, você é um homem, uma mulher de Deus, seja cheio do Espírito Santo, para não falar em línguas, não é para profetizar, mas para ter um caráter moldado segundo a imagem do Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor. Agradeço a oportunidade, pastor, igreja, muito obrigado pelo privilégio. Eu estou sempre à disposição para servi-los, sempre que possível. Eu sei que todos já têm, mas se não tiver, nosso CD está à disposição para abençoar a sua vida, para você abençoar a vida de alguém. Amém? Deus te abençoe. Queria que você cantasse o coro desse hino. E eu queria chamar os casais que estão aqui na igreja nessa noite. Cada casal que está aqui. Já chamo o pastor para estar aqui comigo à frente. Vanderlei, Isabel, cadê a Bel? Cenilda e o esposo dela. Como que é o nome desse, né? Mauro, né? Filho do Mauro. Mário Macilei, Daniel Carinho.